O primeiro vídeo, eu estava falando da biofilia. Tem crianças que, muito nos grandes centros, que hoje não conhecem o que é uma vaca, não tem contato nenhum com a natureza. Eu acredito que nós fomos criados para nos relacionarmos com a criação. Mas aí o ponto de você colocar a natureza como uma deusa, e isso aí entra pelo naturalismo, que não é a corrente aceitável a nós, né? Mais ou menos eu posso dizer, grosseiramente, que o ser, a pessoa que é agnóstica, é aquela que acredita que existe um ser transcendente que criou todas as coisas. Mas este ser, ele não se relaciona diretamente com a natureza. Esse ser, ele não é imanente, né? Então eu creio que o naturalismo também tem muita semelhança com o agnosticismo, certo? Aí o livro ele embarca em outra filosofia que ele chama o nacionalismo. Ele dá como exemplo de líder nacional e que foi ao extremo, é o próprio Hitler, né? Então o que ele define como nacionalismo? É a exaltação do sentimento nacional, que induz os habitantes de um país a idolatrar tudo que lhe é próprio e a repugnar tudo que pertence a outro povo. Então, é a questão do etnocentrismo. O que, no caso, se o Brasil fosse nacionalista, e pode ser que esteja caminhando talvez para isso, mas quer dizer, o certo é o modo de vida do Brasil. O que é muito forte nisso é a questão também dos Estados Unidos, e ele fala que uma corrente filosófica, o nacionalismo, tem como seu ápice a questão da União Soviética, né? E também da Alemanha, de Hitler, né? Isso não é bom, né? É o que dizer dos bárbaros, dos sérvios contra as minorias da antiga Iugoslávia. O nacionalismo quer impor uma cultura, né? Uma cultura exógena de fora, impor, né? Porque a forma de ver do americano tem que ser colocada no Brasil. A forma de ver da Rússia tem que ser colocada na Venezuela. Isso você vê, os dois lados entram na filosofia nacionalista, que não é bom, né? A Bíblia nos dá vários exemplos sobre o nacionalismo, que uma coisa, lembra da Torre de Babel, quando nós não podemos nos separar e nós vamos construir uma torre para ficar todos juntos. E aí surge a Torre de Babel. E aí quando Deus vai e, né, confunde a língua, né? Ele fala assim, na página 105, Deus criou as nações não para que se destruíssem uma às outras, mas para que vivessem em universal concórdia. Então, de um lado, nós temos o globalismo, que acha que todos têm que pensar da mesma forma, se vestir da mesma forma, né? E do outro lado, nós temos o nacionalismo, que tem uma nação que é exemplo. E Israel caiu nessa, né? E a Bíblia, ela nos deixa muito claro que a nação cujo Deus é o Senhor é a igreja do Senhor. Nós precisamos ser patriotas, mas não nacionalistas. A palavra de Deus fala, Abraão, chamar de Abraão foi para abençoar todas as nações da terra, né? E quando em Apocalipse fala que na volta do Senhor Jesus, ele vai reunir o melhor de todas as culturas. Então não tem aquela cultura que é melhor, que é pior. Existem coisas aceitáveis na cultura de um país, existem coisas inaceitáveis, né? Então, essa questão eu falei do naturalismo, já estou no nacionalismo, e o nacionalismo, ele se difere do globalismo, que a globalização tem que ser tudo igual. A questão é a temperança. E nós, igrejas do Senhor, a nossa ideologia é outra, né? A nossa nação é a nação celestial, os nossos padrões é do Senhor, né? Então isso é muito importante a gente entender essa questão, né? E aí ele fala sobre a relação da educação cristã e o nacionalismo, né? Eu gosto muito de Jeremias 29, quando relata o êxodo, né, do povo, que o povo foi para a Babilônia e ficou um povo em Israel.
e Jeremias, ele escreve a carta para o povo que foi e fala, olha, vocês sejam bons naquela cidade, vocês se multipliquem, vocês levem a paz, né? E valorizando até para onde vai, né? Em Atos 10, 34, 35, faz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que qualquer nação o teme e faz o que é justo, né? Então, a educação cristã ela não pode pregar um nacionalismo fanático. Ela educa o homem a ser ético e a um homem responsável, né? Aí entra no calcanhar de Aquiles, né, que a gente chama, é a questão do comunismo, né? Que aí as pessoas colocam dois contrapontos, o capitalismo, sistema econômico, e o comunismo. Qual é de Deus? Aí eu pergunto, qual é o do Senhor? Para mim, nenhum, né? É por isso que é difícil, para mim, um cristão, eu falo, eu sou totalmente de esquerda, eu sou totalmente de direita, né? Porque direita e esquerda são ideologias humanas, ideologias falhas, e a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então a igreja do Senhor, ela é suprapartidária, ela é supralado, o evangelho é além disso tudo, certo? E o comunismo realmente ele faz o contraponto com o capitalismo. O comunismo foi criado por Karl Marx, né? É um sistema social, político e econômico contrário à propriedade privada, propõe um sistema da propriedade coletiva comandada por um Estado proletário. Eu entendo que a Bíblia defende, em muitos casos, essa propriedade privada, não tem, eu não vejo nenhuma maldição nisso, mas também é a questão do acúmulo de riquezas, do acúmulo de propriedade, a isso a gente pode questionar, né? Então, mas existem dois fundamentos do marxismo que a gente é muito contrário. É a questão do ateísmo, que para Marx a religião é o ópio do povo, é alienante, né? Isso nós não podemos aceitar. A negação da propriedade privada, que também eu não entendo isso, né? É alguém que também defendeu muito o marxismo, foi Lenin, né? E Lenin lançou a dialética comunista, né? E o estudo da essência do comunismo. Como seria a educação sobre o regime comunista? Principalmente, se o comunismo não reconhece um ser superior, então ele é uma educação que ele vai defender, uma educação sem Deus, uma educação ateia, né? Esse livro ele traz um assunto muito interessante, quando ele fala da influência do comunismo na educação brasileira. E aí a gente sabe que há uma grande influência, né, no comunismo, mas também nós precisamos ponderar alguns aspectos, né, que eu não vou, nem por isso eu vou pregar o hipercapitalismo, o neoliberalismo, que só vence o melhor. Eu não vejo por aí, mas o comunismo, em muitos pontos, ele é contraditório à palavra de Deus. E ele traz muito bem isso. Ele fala, primeiro, o comunismo é ateu. E nós sabemos que nós temos um Deus, e a Bíblia afirma isso demais. O comunismo é materialista, né? O comunismo, com sua dialética, busca uma síntese jogando o operário contra os patrões. Então, aquela guerra de classes, né? E nós achamos que pode haver um caminhar do empresário tratando justamente o patrão, e o patrão sendo grato e fazendo o trabalho, ou o empregado, né? Ele fala, o comunismo é contra a propriedade privada, o comunismo idolatra o Estado em detrimento do cidadão, é o Estado imenso, o Estado grande. Eu não sou a favor nem do Estado mínimo, nem do Estado inchado grande, né? Tem muitos países na Europa que têm algo muito mais, no meu Estado providencia o básico, mas tem muitas outras coisas, ele não pode ser tão paternalista quanto é o nosso Estado, né? E o comunismo, ele traz coisas interessantes,
é bom você dar uma lida também. Então nós falamos em naturalismo, nacionalismo e comunismo. E aí ele fala o quinto, o relativismo moral, né? O relativismo moral é o aninomismo, ou seja, não há regra para nada, né? Por isso que eu sou irreligião, eu sou anti-igreja, né? E há uma gama de evangélicos se mergulhando nisso, né? E tudo é relativo. Se eu fosse feliz, então eu permito. Só que a palavra de Deus, ela permite o absoluto é Deus. Então, esse relativismo é algo também contrário à palavra de Deus, né? Tem um questionário muito bom para vocês responderem, e isso nós encerramos o 7º capítulo. Qualquer dúvida, por favor, me acione, tá bom?